boas-vindas! Muito bom dia, glórias a Deus! Estamos aqui em mais uma manhã, o nosso encontro marcado de mulheres lapidadas. O nosso encontro é toda manhã, 7h57, horário de Brasília. Você que está chegando aí é muito bem-vinda. Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Que a sua casa, a sua família, tudo que leva o seu nome, seja impactado, seja guardado pelo poder do Senhor. Sexta-feira, 8 de agosto de 2025. Estamos encerrando a primeira semana do mês de agosto. E eu sei, tenho profetizado que mês de agosto não será mês de desgosto. Será mês de portas abertas, de bênçãos incontáveis, promessas do Senhor sendo realizadas, palavras proféticas sendo liberadas, ações de Deus na tua vida emocional, sentimental, familiar, financeira, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. E o Senhor fará coisas extraordinárias. Você crê? Tome posse que esse mês será um mês de presentes de Deus. Quem faz aniversário nesse mês está sendo presenteada por Deus com algo especial. O Senhor está revertendo, o Senhor está desfazendo sentenças do inferno contra a sua vida. O Senhor está confundindo o seu adversário. Está deixando o seu adversário confuso, porque quando ele pensava que você iria ficar derrotada, cabisbaixa, triste, vencida pelas adversidades, vencida pelas lutas, pelas tempestades, pelas afrontas, você se coloca de pé, você profetiza, ergue as suas mãos agora. Se você estiver na sua casa, ergue as suas mãos agora. Eu não sei se você está no seu trabalho, se você está dirigindo, se você está num veículo, saindo agora para o trabalho, se você está no transporte público, eu não sei. Mas erga as suas mãos agora e profetiza sobre a sua casa. Se você puder, erga as suas duas mãos e profetiza agora sobre a sua casa. A minha casa está blindada, guardada e protegida pelo Senhor. A minha casa é fonte de bênçãos, depositário das promessas do Senhor. A minha casa vai viver o melhor de Deus na terra. Satanás não terá poder de fazer ou infringir qualquer dor a mim ou a qualquer pessoa que mora na minha casa. A minha casa é um pedaço do céu, em nome de Jesus. Então profetiza sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Sabe? Mulheres que estão aqui todas as manhãs, você não está fazendo uma aliança comigo, você não está fazendo uma aliança com a Lídia, você não está fazendo uma aliança com a Lapidadas, você está fazendo uma aliança com Deus. Você está depositando na eternidade, você está fazendo um depósito, você está tendo azeite de reserva para que, vindo o inimigo contra ti, o Senhor arvore contra ele um estandarte, um pavilhão, um escudo e um broquel. Sabe, quando nós temos intimidade, aliança com Deus, quando nós temos azeite de reserva, quando o inimigo vem contra nós, nós podemos lembrar, reivindicar diante do mundo espiritual aquilo que nós semeamos no mundo espiritual enquanto nós esperávamos a promessa. Porque todas as vezes que nós estamos perto de receber a promessa, Satanás ele se levanta de uma forma voraz, contundente, para fazer com que a gente desista, vire as costas e quando a promessa já estava quase chegando na nossa mão. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra para o meu e para o teu coração, que Deus colocou essa palavra no meu coração anteontem, e isso ficou queimando, eu comecei a esboçar aquilo que Deus estava falando comigo. E eu quero que o seu coração seja tocado nessa manhã por essa palavra também. E eu quero que as minhas amigas coloquem aí nos comentários. Vai ser do jeito que você sonhou. Você crê nisso? Coloca aí, eu creio. Vai ser do jeito que você sonhou. Quem está preparada para ouvir de Jesus vai ser do jeito que tu desejas. Quem está preparado?
Quem está preparado para ouvir do mestre esta afirmação? Vai ser do jeito que tu desejas. E eu quero que as minhas amigas coloquem aí nos comentários para eu fixar, lapidadas, vai ser do jeito que tu desejas. Mateus capítulo 15, no verso 28. Vai ser do jeito que tu desejas. Mateus 15, verso 28. Coloca aí, vai ser do jeito que tu sonhou, do jeito que eu falei na primeira vez. Ai, Jesus, não esquenta não, já estou esquecendo, já estou trocando. Vai ser do jeito que tu desejas, do jeito que tu sonhou, mulher de Deus. Coloca, vai ser do jeito que tu sonhou. Lapidadas, vai ser do jeito que tu sonhou. Mateus 15, 28. E você aproveita para compartilhar essa live agora com mais 20 pessoas. Aproveita, compartilha. São tantas pessoas de várias partes do mundo participando aqui conosco. Aproveita, enquanto a gente está introduzindo essa mensagem, coloca aí nos comentários de onde você está nos assistindo. Você que está assistindo ao vivo e você que vai assistir no replay. Essa live fica gravada, não aqui, mas no nosso canal no YouTube. E essa live que fica gravada lá, você vai assistir qualquer hora do dia, coloca aí o horário que você está assistindo e de onde você nos assiste. Porque eu quero conhecer um pouquinho mais de você. E também, se você quiser colocar o seu pedido de oração, nós vamos lá, pegamos seu pedido de oração, nós oramos por você, profetizamos sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Pessoas de todos os lugares do Brasil, Rio de Janeiro, Realengo, Cruz das Almas, Bahia, pessoas de São Paulo, Goiânia. Gente, tem gente aqui do Japão, meu Deus. Pessoas da Austrália, Portugal. São pessoas de vários países. O Intergarden aqui em Orlando, meu Deus, Bahia está em peso aqui. Um beijo, meu povo, Deus abençoe. O anjo do Senhor está passando aí. O anjo do Senhor está indo aí aonde você está. Ah, o anjo do Senhor está nos visitando. Oh, aleluia! Existe a mão do Senhor estendida sobre você agora. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Mas você precisa também compartilhar essa live para que as suas amigas tenham a mesma experiência que você está tendo nessa manhã. Porque quando nós nos achegamos ao Senhor, nós ficamos tão como os que sonham, tão felizes, alegres, contentes pelo que Deus está fazendo, que a gente não consegue reter aquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo aqui é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração vai ser do jeito que você sonhou. Esse devocional nessa manhã, ele nasce de uma verdade eterna, que Deus honra a fé, a perseverança e quem tem aliança com Ele. Você tem formado uma aliança com Deus, vindo todas as manhãs aqui no Lapidadas. Você tem formado uma aliança com a eternidade, um pacto. Uma aliança inquebrável, algo resistente, algo profundo. Você tem formado aliança com Deus quando você desprende parte da sua manhã, acorda cedo, separa um pouco do seu dia para ouvir a palavra de Deus. Sabe, quando nós levamos ao altar do Senhor ofertas, orações, tempo que nós separamos para ouvir a palavra do Senhor, nós começamos a depositar no mundo espiritual, para que nós estamos dando uma mensagem no mundo espiritual dizendo: eu estou aguardando na promessa. Porque quantas vezes nós somos tentadas a olhar para a nossa realidade
e dizer que está muito longe do que você sonhou. Parece que o céu está em silêncio, que as portas estão fechadas e que a resposta de Deus está demorando demais. Existem algumas verdades espirituais sobre a sua vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família nessa manhã. Elas são verdades espirituais incontestáveis, inabaláveis. Quem tem aliança com Deus pode mudar qualquer cenário com a oração e com o clamor. Quem tem aliança com a eternidade muda qualquer cenário desfavorável. Então, diagnósticos, opressões, sentenças contrárias, pessoas na sua família que estão opressas por Satanás, como no caso dessa mulher, que nós vamos ler aqui agora o versículo de referência. No versículo 15, no capítulo 15, no verso 28, diz assim: Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Seja feito para contigo como tu desejas, como tu sonhou, como você desejou, como você planejou, como você intentou. Quando nós temos uma aliança com a eternidade, através da nossa vida devocional, do nosso jejum, da nossa oração, Deus nos dá autoridade pelo clamor, pela oração, pela devoção, pela renúncia. O Senhor nos dá autoridade para alterar o cenário desfavorável. Essa mulher vinha clamando a Jesus. Essa mulher vinha pedindo a Jesus. Essa mulher vinha implorando a Jesus que libertasse a sua filhinha, que estava miseravelmente endemoninhada. Essa mulher vinha clamando pela sua filhinha que estava miseravelmente oprimida, opressa, presa em cadeias espirituais, talvez emocionais. Mas essa mulher precisou fazer alguma coisa que nós precisamos aprender. Essa mulher insistiu, persistiu, se humilhou. Essa mulher se colocou num lugar de humilhação. Ela humilhou a si mesma diante de Jesus. E ela teve uma liberação do céu, uma palavra. Aí eu quero te perguntar, será que você está preparada para ouvir de Deus essa palavra seja feita conforme tu desejas? Se Deus falasse para você, pode ser hoje que Deus vai liberar essa palavra para você, eu não sei. Até o final, Deus pode me dar uma ordem para liberar. Lídia, libere sobre essas mulheres, seja feito conforme tu desejas. Você está pronto? Você está pronta para ouvir de Deus? Seja feito conforme tu desejas? Essa mulher cananeia, estrangeira, cirofenícia, uma mulher que não tinha aliança com Cristo, ela ouviu de Jesus, da boca do Mestre, que o pedido que ela estava fazendo a ele seria feito na totalidade, seria cumprido cabalmente, seria cumprido ipsis literi, tudo aquilo que ela estava invocando ao Senhor e clamando, seria cumprido. Mas essa mulher, ela clamou, ela insistiu, ela gritou, ela se humilhou. Muitas vezes numa negativa, quando o céu não responde no primeiro momento, sabe o que a gente faz? A gente vira as costas e para de clamar. Muitas vezes o céu resiste e aguarda
de você um posicionamento de persistência. Você começa a orar por algo e em pouco tempo, em poucos dias, em pouco tempo, você já desiste de orar. Porque você diz, Deus não me respondeu. Sabe o que Deus falou no meu coração? Ontem eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou no meu coração, filha, sabe porque muitas vezes eu retenho a resposta pronta e imediata para provar se o seu coração realmente deseja aquilo que você está pedindo. Essa mulher desejava com o seu íntimo, do seu ser, a libertação da sua filhinha. Era ou sim ou sim. Essa mulher não estava pronta para parar de clamar no não de Jesus. Ela queria que a sua filha fosse liberta. Sabe o que prova o nosso coração? Porque muitas vezes nós pedimos coisas que nós não queremos com todo o nosso ser. A gente pede coisa que a gente não quer, na verdade, e o céu aguarda que a gente persista. E a gente muitas vezes desiste logo nos primeiros momentos, nos primeiros tempos de clamores, de orações, e a gente para de clamar, e aí o céu está dizendo assim, tá vendo? Você não queria aquilo. Se você quisesse, você estaria pedindo até eu te dar a resposta. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, você precisa ter constância e consistência naquilo que você pede. Deus não quer que o nosso coração tenha um ânimo dobre, seja como a onda do mar, sabe? Uma hora quer, outra hora não quer. Pediu, depois deixou de pedir. E desistiu de pedir. Essa mulher insistentemente. Ela até Jesus respondeu, ela não parou. Ela não parava de gritar. Eu quero dizer para você, comece a clamar dentro da tua casa. Existe uma porta que está fechada, comece a clamar. Você acorda de manhã já clamando, Senhor, eu estou esperando essa porta se abrir. Mas você está esperando, tem um mês, você clamou no primeiro, no segundo, no terceiro você já esqueceu. No quarto você já nem lembrou. No quinto, se alguém te perguntar, aí você fala, é verdade, eu estou esperando uma porta se abrir. Se nem mesmo você que espera que a porta se abra, que precisa que essa porta se abra, está clamando? Quem você acha que vai clamar em seu favor? Deus está nos despertando nessa manhã para que a gente bote a boca no pó, faça uma lista de pedidos de oração e todos os dias regue aquilo ali com lágrimas, regue aqueles pedidos de oração com clamor, regue com clamor, com humilhação. Senhor, eu vou te pedir, essa porta vai se abrir. A oração faz com que a gente forme uma aliança que move o coração de Deus. E uma outra personagem que o Senhor colocou no meu coração, que por conta da sua aliança, Deus mudou o cenário e foi feito conforme ele pediu. Foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, em 2º livro dos reis, no capítulo 20, no verso 3. O profeta Isaías chega para dizer para Ezequias assim, põe a tua casa em ordem, se despeça da tua família, porque você certamente morrerá e não viverá. Mas sabe o que Ezequias fez? Numa sentença de morte, essa palavra é para você que recebeu um diagnóstico médico, que você vai ter que conviver com uma doença de Hashimoto e você vai ter que tomar remédios todos os dias. Que você está com uma diabetes e você vai precisar tomar insulina todos os dias. Que você tem um diagnóstico de câncer e você vai fazer hemodiálise e o médico disse, olha, talvez existe uma grande probabilidade de morte. É só 70% de pessoas que sobrevivem, então você pode ser os 30%.
Eu não sei, talvez você recebeu um diagnóstico de problema cardíaco, vascular, eu não sei. Qual é o diagnóstico que você recebeu? Qual é a sentença? Talvez essa morte seja uma morte de sonhos e de projetos. Alguém que está sob o controle, pensa que está sob o controle de algo da sua vida e diz, não, isso aqui já acabou. Não tem como mais fazer. Mas sabe o que o rei Ezequias fez? Depois de receber esse diagnóstico desfavorável e essa palavra que ele precisava se consertar, colocar tudo em ordem, que Deus ia levá-lo, ele virou o rosto para a parede e ele orou dizendo, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti. E em verdade e em coração, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias começou a lembrar ao Senhor que ele tinha andado diante do Senhor, que ele tinha feito ofertas, que ele tinha feito alianças, pactos com Deus. Ele tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor. E ele queria naquele momento sacar da conta espiritual que ele havia depositado em Deus durante toda a sua vida. A aliança que ele havia formado com o Senhor. Ele queria sacar esse crédito. Ele queria sacar essa autoridade de entrar diante do Santo dos Santos e dizer, Senhor, lembra do nosso relacionamento. Deus está dizendo para mim, para você, vai ter um tempo da tua vida que você vai dizer, lembra, Senhor, lembra todas as manhãs que eu separava, eu poderia dormir até um pouco mais tarde, ou eu poderia já sair para o trabalho, já começar os meus negócios, mas lembra, Senhor, que a gente separava, eu e você, a gente separava um tempo para a gente estar junto lá no Lapidadas. E eu ouvia a tua palavra e eu era cheia de fé, de perseverança, de vigor. E eu era cheia, Senhor, de esperança no meu coração, de alegria. E eu fui formando, Senhor, contigo uma aliança, uma intimidade, um desejo ardente de ler a tua palavra. O Senhor está dizendo para você nessa manhã que não ficará esquecido, mas será um memorial. Será um memorial que o Senhor vai fazer, que você está construindo diante do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos diante do Senhor, no mundo espiritual, eles não deixam de ser contabilizados. Mas nós queremos aprender algumas lições com esses dois personagens, essa mulher cananeia e o rei Ezequias. E a primeira lição que a gente aprende aqui nessa manhã é que quem tem aliança com Deus pode reivindicar promessas. Quem tem aliança, quem tem pactos, quem tem comunhão com Deus, quem tem secreto, quem tem entrega, quem tem oração, quem tem clamor, quem tem jejum, quem tem devoção, quem tem serviço, quem tem uma vida com Deus, tem o poder. Tem autorização do céu, é uma autorização dada pelo alto, é uma liberação do céu. Não é a terra determinando para o céu, não. É nós como filhas entrando na eternidade nessa manhã. E reivindicando o direito, porque nós não vamos viver como o irmão do filho pródigo, que foi reivindicar ao pai que ele não dava um cabrito. E o pai falou, filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que o pai tem é meu e seu, minha irmã. Tudo que o pai tem é nosso e nós não vamos viver como o irmão do filho pródigo, que invejou a honra, que invejou o banquete que o pai estava fazendo para o irmão. Sabe, muitas vezes nós invejamos o banquete que Deus está servindo ao nosso irmão. Nós vemos uma pessoa chegando depois de tanto tempo afastada da casa do Senhor e Deus abre porta, e Deus dá casamento, e Deus dá porta de emprego, e Deus abençoa, e Deus prospera, e a pessoa conta a bênção, e a gente que está ali mais tempo, a gente fala, Deus, e o meu cabrito?
E Deus está dizendo para você, cabrito, tudo o que eu tenho é seu. Coloca nos comentários aí agora, eu tomo posse da herança. Coloca aí nos comentários, eu tomo posse da herança. A herança na eternidade é sua, filha. É sua. Deus está falando para mim e para você que você não pode viver como os servos caminhando, como os servos que vão caminhar a pé, sendo que Deus já deu uma frota de cavalos. Deus está te colocando como princesa do Senhor, como realeza. Eu tomo posse da herança. Eu tomo posse da herança que o Senhor liberou para mim. Eu tomo posse da herança que já está determinado para mim, pela eternidade, por Cristo. Eu tomo posse. Eu tomo posse da herança. Quem tem aliança pode reivindicar promessas. Eu vou reivindicar promessas. Ezequias não aceitou a sentença passivamente. Ezequias não aceitou a sentença de morte e continuou ali na cama e falou, se Deus falou, então está falado. Ezequias foi orar, Ezequias foi clamar, Ezequias foi reivindicar os pactos, mas é necessário ter pacto, é necessário ter comunhão, é necessário ter história, é necessário ter caminhada, cada serviço que você faz para o Senhor, cada copo d'água que você dá para alguém, para um profeta na condição de profeta, cada coisa que você faz na casa do Senhor, cada pessoa que você serve na salinha, você abre uma porta na igreja, você serve uma comida, você faz algo, você se junta com as irmãs da igreja para orar, você serve ao seu pastor na sua igreja, você faz para o Senhor, você evangeliza no trem, você para numa lotérica, você fala de Jesus, você fala, você já conhece Jesus? Você para na roda de atendimento de uma clínica e você vira para a pessoa e ela está ali chorando por causa de um diagnóstico desfavorável e você fala, você sabia que Jesus pode te curar? Tudo isso vai sendo contado como memorial na eternidade. Tudo isso vai sendo contado como memorial na eternidade. Ezequias não se conformou. Sabe, nós vamos ser conhecidas como uma geração de inconformadas. Todas as áreas da nossa vida que nós olharmos e nós não estivermos vivendo a plenitude da promessa, se a vida não estiver plena, se você olhar para aquilo ali e você falar, Senhor, não estou plena aqui, eu quero estar plena. Vida plena. Vida plena é vida na palavra. Jesus disse que nós, nesse mundo, nós viveríamos 100 vezes e por fim a vida eterna. Eu não estou dizendo que vai ser tudo fácil, porque ele também disse que nós teríamos aflições. Nós somos afligidos para alcançar uma vida plena. Porque o inferno, ele nos odeia. O inferno te odeia porque para você existe um final glorioso. Para ele é lago de fogo. Então o teu adversário, ele já é um derrotado. E eu quero que você olhe para a tua vida e veja que área da minha vida não está plena. Eu vou reivindicar na eternidade. Senhor, porque às vezes o nosso adversário, ele mantém coisinhas como se fosse, sabe, aquele calo no pé para te incomodar. Tá bom em todas as áreas, mas no casamento dela ela está infeliz. Ela está ganhando dinheiro, ela está próspera, os filhos estão saudáveis, ela tem uma vida espiritual, ela está prosperando no trabalho, mas o casamento dela, ela está infeliz. Ou você está prosperando no seu casamento, prosperando no seu trabalho, mas os seus filhos estão rebeldes. Isso não é plenitude. Deus nos chamou para uma vida plena. Vida plena. Coloque aí nos comentários, vida plena. Vida plena. O nosso lema aqui no Lapidadas é vida plena. Ezequias não se conformou, porque ele sabia que ele tinha um pacto com Deus.
Você pode lembrar com reverência, com humildade, porque ele fala, Senhor, ser servido, se sirva, se lembre do que eu fiz diante do Senhor, que eu procurei andar nos teus caminhos, que eu fui reto, que eu fiz ofertas, que eu busquei a tua presença. O Senhor tem promessas comigo. Lembra-te que andei nos teus caminhos com fidelidade e com o coração íntegro. A sua história com Deus é um argumento na sua oração. Deus não é um Deus desmemoriado. Deus não é um Deus esquecido. Deus não é um Deus que tem falha de memória. Mas muitas vezes Ele quer que a gente fale, porque a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. A oração mostra que você tem um relacionamento com Ele. E Ele quer que você leve diante do Senhor. Lembra, Senhor, de todas as vezes que eu o servi, que eu te servi, Senhor. Todas as vezes que eu fui diante da Tua presença com as minhas ofertas. Todas as vezes que eu acordei pelas madrugadas às 3 horas da manhã e dobrei os meus joelhos. Todas as vezes que eu jejuei. Todas as vezes que eu servi ao Senhor com alegria. Ser servido, Senhor, de se lembrar. Essa é a lição número 1. Eu quero que as minhas amigas coloquem aí, nós vamos falar sobre 4 lições. A primeira lição é 1, quem tem aliança pode reivindicar promessas. Coloca aí nos comentários, minhas amigas. Vamos computando aí, são 4. A segunda lição que nós aprendemos, a fé perseverante vence até o silêncio de Deus. Muitas vezes você está vivendo o silêncio de Deus. E você diz, Lídia, Deus não está falando nada. Eu estou clamando e Deus não está falando nada. Eu estou batendo e parece que a eternidade está muda. Nada está acontecendo. Mas Deus te trouxe aqui para você ouvir que a fé perseverante vence o silêncio de Deus. Às vezes nós contabilizamos o tempo em que nós vamos orar. Quando nós vemos a história de Daniel, Daniel não se propôs a jejuar 21 dias. Daniel se propôs a jejuar e a orar até que ele recebesse a resposta. Tanto que o anjo, quando veio, ele diz, Daniel, homem muito amado, do primeiro dia que você se propôs a orar, eu fui liberado pelos céus, eu fui designado pelos céus para vir aqui te responder. Mas o príncipe da Pérsia se opôs a mim e eu tive que clamar a Miguel, um dos primeiros príncipes, para que ele pelejasse, porque Miguel é de guerra, Gabriel é anjo mensageiro. E eu tive que invocar um dos primeiros príncipes dos exércitos do Senhor para pelejar contra o príncipe da Pérsia. E por isso houve essa demora, houve esse delay, houve esse atraso na resposta. Se Daniel começasse a orar no primeiro dia, no segundo dia já ficou meio desanimado, no terceiro dia acho que eu vou parar. No quarto dia ele falasse assim, não, ó, tô ouvindo nada, tá um silêncio. Daniel se propôs a orar até que a resposta viesse. Daniel se propôs a jejuar até que a resposta viesse. Então você precisa, Lídia, quantos dias então eu preciso orar e jejuar para eu receber resposta de uma causa que eu preciso que Deus haja até que a causa seja resolvida? Então você vai precisar orar e jejuar continuamente até que essa resposta venha até você. A fé perseverante venceu o silêncio de Deus. Aquela mulher cirofenícia, rejeitada, ignorada, humilhada. Gente, quando a gente lê essa história dessa mulher, que essa mulher vem gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus não respondeu uma palavra. Muitas de nós aqui viraríamos as costas e falavam, o quê?
Eu estou vindo me humilhando. Ele sabe da minha condição e não me responde nada. Mas sabe o que essa mulher fez? Ela continuou gritando. Ela continuou gritando e chegou aos pés dele e rogava-lhe. Ela já não gritava mais, ela rogava. E Jesus mais uma vez diz, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. E essa mulher falou assim, não, se o clamor não deu jeito, se rogar não deu jeito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou adorar. E ela se prostrou e começou a adorar. Sabe o que é difícil nós termos nos nossos lábios quando a adversidade vem, a resposta não chega, é a adoração. Satanás quer tirar a adoração dos teus lábios. Sabe o que você vai fazer? Você vai acordar, você vai colocar um louvor na tua casa e você vai começar a gritar bem alto. Eu vou viver a totalidade da promessa. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Você vai começar a clamar, você vai começar a cantar esse louvor na tua casa, para que o céu ouça a sua adoração e o inferno ouça que você permanece. Então a fé perseverante vence o silêncio. A fé daquela mulher atravessou barreiras culturais, emocionais e espirituais. Ela estava se contentando com uma migalha. Ela falou, quando Jesus falou para ela, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela vai agora falar assim, eu já clamei, eu já gritei, eu já adorei. Agora ele fala que eu sou uma cachorrinha, mas eu vou dizer assim, até o pão dos filhos, até as migalhas que caem do pão dos filhos, os cachorrinhos se alimentam. Aquela mulher está dizendo, Senhor, a migalha que cai da mesa celestial é um banquete para mim aqui na terra. Aquela mulher, ela se colocou num estágio de humilhação tão grande. Ela falou o quê? Ele está dizendo que eu não tenho direito, mas eu vou dizer para ele que se ele quiser me dar o resto, a migalha, isso vai ser mais do que o suficiente para que eu viva e a minha filha seja liberta. Então aquela mulher ouviu de Jesus, seja feito conforme tu desejas. Mas para que a gente ouça, seja feito conforme tu desejas, é a terceira lição. O seu sonho precisa estar alinhado com a vontade de Deus. A terceira lição é essa. Seu sonho precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Vai ser feito como você sonhou, sim. Mas essa liberação, ela nasce da intimidade com Deus. Salmo 37, versículo 4 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, agrada a Ele. Viva uma vida que agrada ao Senhor. Viva uma vida que obedece os princípios da palavra de Deus. Viva uma vida que você atrai a atenção do Mestre para você com as tuas atitudes, com o teu proceder diário. O sonho gerado na presença de Deus nunca será frustrado. Porque o teu coração está alinhado com o céu. Então você vai sempre sonhar aquilo que o céu deseja. Quando você sonha aquilo que o céu deseja, quando você faz como Ana, Senhor, eu quero um filho, mas se o Senhor me der um filho, entenda, eu vou devolver para o Senhor. Eu acho que as pessoas à volta de Ana falaram, Ana, você está louca? Como que você quer um filho, você vai devolver para Deus? Não estou entendendo nada. Ana foi uma mulher que viveu o sobrenatural. Deus deu muitos filhos para Ana. E escreveu o nome de Samuel na história. Samuel foi o único juiz, profeta e sacerdote. O único homem na Bíblia com os 3 ofícios de honra daquela época.
juiz, profeta e sacerdote. Mas o coração de Ana estava alinhado com a eternidade. Que o meu e o seu coração estejam alinhados com a eternidade. Que os nossos sonhos não sejam sonhos. Como a Bíblia diz, vocês pedis, vocês não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem para gastar com os próprios desejos de vocês, com as vaidades de vocês. Você não inclui aumentar a sua oferta, se Deus me der, se eu começar, eu estava faturando 2, se eu faturar 4, ao invés de dar 10% de dízimo, eu vou dar 15%. Se Deus dobrar o meu faturamento, eu já estou ganhando 4. Agora eu vou faturar 8, eu não vou dar 15, não, eu vou dar 20. Eu fiz esse propósito com Deus há alguns anos atrás. De ir aumentando gradativamente o valor do meu dízimo, de acordo com aquilo que Deus fosse me prosperando. De ao invés de eu aumentar cada vez mais o meu padrão de vida e comprar uma bolsa de marca e comprar cintos de marca, eu falar, Senhor, levanta uma missionária, um missionário que eu conheça para a gente se relacionar e eu poder dar uma oferta todo mês para ele, para manter a vida dele, manter a obra que o Senhor tem na vida dele. Eu estou dizendo isso para você entender que se a tua prosperidade não inclui outras pessoas, se a tua prosperidade, se a bênção de Deus que você pede, ela não inclui outras pessoas, Deus não vai confiar tesouros escondidos a você. E quarta e última lição, a oração que muda cenários é regada por lágrimas e posicionamento. Se você quer mudar o cenário, se você quer mudar o cenário da sua vida, esse cenário ele só é mudado com lágrimas e posicionamento. Posicionar-se na posição que Deus te quer. Deus te chamou para fazer algo, Deus te chamou para trabalhar na intercessão, vá. Não fique protelando. Você está sabotando os seus sonhos. Você está sendo a pedra de tropeço para você acessar a porta da promessa. Deus te chamou para trabalhar no círculo de oração. Deus te chamou para trabalhar com crianças. Deus te chamou para trabalhar com mulheres. Deus falou, abre a tua casa e receba as mulheres para orar. Deus falou com você algo em particular, mas Satanás está assim no seu ouvido. Já tem muita gente. Já tem muita gente fazendo. Não faça não. E vão achar que você está querendo se exibir demais. Olha, vão achar que você está querendo isso ou aquilo. Olha, o teu propósito, o teu projeto vertical, não é horizontal. Enquanto a gente não entender que o nosso negócio não é na horizontal, não é com as pessoas, não é com a opinião da galera, é com você e Deus. Quando a gente começar a entender isso, a gente vai fluir na nossa vida emocional, espiritual, financeira. Ezequias, quando ele orou, ele se virou para a parede e essa mulher cananeia, ela se prostrou e adorou. Ela veio gritando, ela rogou, ela se prostrou no chão, depois ela veio e adorou, depois ela veio e se humilhou mais ainda. Nos mostra que os cenários só são modificados quando lágrimas e posicionamento de humilhação acontecem. Aí sim, você tem autoridade. Você ganha um poder, uma autoridade do mundo espiritual para mudar cenários através da tua oração. Ambas essas posturas indicam algo profundo, oração com entrega total. Não se tratava apenas um pedido, mas era um clamor da alma. Sabe o que é clamor? É quando você vê que você tem um diagnóstico médico, uma sentença de morte, é diferente de uma gripe. De uma gripe você vai orar, Senhor, me cura. Mas se o médico diz, olha, você tem uma semana, vou te mandar para casa, para você morrer em paz. Você vai clamar. Então essa é a diferença do clamor e da oração. É um clamor de alma, com lágrimas, com fé.
E no livro de 2 Reis, no capítulo 20, no verso 5, a Bíblia diz que o profeta Isaías não tinha nem chegado no pátio ainda. Não havia saído nem no meio do palácio. Deus fala com ele: volta agora. Alabaraia choreandarácia. Deus está dizendo para mim nessa manhã. Deus vai liberar palavras proféticas em favor de mulheres aqui. Assim como ele liberou para a vida do rei Ezequias. A Bíblia diz que Deus fala para Isaías assim: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração, mulher, eu ouvi as tuas lágrimas. Tem mulheres que Deus está falando é para você. Deus está ouvindo clamores, mulheres que estão clamando, mulheres que estão reivindicando algo no mundo espiritual, mas essas reivindicações, elas estão regadas por clamor, por uma vida reta diante do Senhor. O Senhor está dizendo para mim aqui nessa manhã, que assim como Deus fez o profeta Isaías voltar e dizer e falar que aquela sentença havia sido contrariada pelo próprio Deus. Assim diz o Senhor, Deus de Davi. Ouvi a tua oração, e eis que eu te sararei. Deus está liberando cura nessa manhã. Existe uma unção de cura. Eu não sei de outras situações da sua vida, eu não sei, o Senhor não me autorizou liberar. Existe uma unção de cura. Ventres estéreis, corações que estavam com problemas, pessoas que estavam com problemas na tireoide, mulheres com problemas hormonais, disfunções hormonais, pressão arterial alteradas. Pessoas que estavam com pico de pressão, tinha que tomar vários remédios e mesmo assim ainda não estava controlando a sua pressão. Mulheres com problemas estomacais. Pessoas com problemas ósseos. O braço está estalando, a perna está estalando, o joelho está travando. Não consegue se levantar da cadeira sem ter que se segurar em uma coisa. Você tem 30, 40 anos. Isso não é problema da idade. Você está tendo um problema crônico. Deus está falando para pessoas aqui, está tendo uma liberação de cura. Há uma unção de cura vertendo aqui nessa manhã. Deus está dizendo para você aqui: ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Em 3 dias você vai dar o testemunho. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus está dizendo para mulheres aqui: em 3 dias você vai dar o testemunho. Porque em 3 dias, Lídia, Deus não pode curar instantaneamente? Pode. Ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer. Mas é porque você vai começar a esquecer que você estava com essa dor. Você não vai perceber. Somente no 3º dia, alguém vai dizer: fulana, mas você está andando sem mancar? Fulana, você está levantando sem ajuda de bengala? Fulana, você está se levantando sem precisar ficar se escorando? Fulana, você está comendo esse alimento, você não estava com alergia? E você vai se lembrar: meu Deus, Deus me curou. Aleluia. Eu quero orar por você nessa manhã. Porque talvez o cenário ao seu redor diga que não tem jeito, não tem mais tempo, que não tem espaço para você. Ah, mas Deus está dizendo: filha, vai ser feito conforme tu desejas. Se o teu sonho nasceu na presença de Deus, Deus vai fazer cumprir. Receba essa palavra. Vai ser do jeito que você sonhou. Não é por mérito, não.
vai ser por aliança. É pela fidelidade da pessoa com quem você fez a aliança. Você faz a aliança, como Deus falou com Abraão, anda comigo e ser perfeito, ser íntegro, Abraão. Porque quando você anda comigo, Abraão, essa é a tua parte, a minha é te abençoar. Então quando você tem uma aliança com Cristo, essa é a sua parte, a dele é te dar tudo aquilo que você necessita e muito mais. Não é por mérito, é porque o lado de lá, a promessa que ele fez é que se você andasse com ele, você seria abençoada. Não é por mérito, mas é por aliança. Não é por uma oração vazia, é por um clamor, por uma fé viva. Eu quero orar por você. Que Deus liberou nessa manhã uma unção de cura. Deus liberou nessa manhã uma unção de milagres. Deus liberou nessa manhã uma unção que ela verte do trono de Deus e ela entra onde você está agora. E ela acessa lugares, e ela está trazendo cura em lugares que tem mulheres aqui que elas nem sabiam que estavam sofrendo dessa mazela. Sabe, você estava sentindo uma dor, mas você não sabia que essa dor era sinal de que algo mais grave estava acontecendo na sua saúde. Mas Deus está passando aqui nessa manhã, Ele está fazendo muita coisa. Ele está fazendo milagres, é coisa extraordinária o que Deus está fazendo nessa manhã. Mas existe uma unção liberada específica de cura. Foi o que o Senhor me autorizou a dizer. Existe uma unção específica de cura. E se você tem um diagnóstico médico, se você tem uma queixa, se você tem uma dor, coloca aqui nos comentários, se você quiser. Você que está assistindo aqui ao vivo. E você que vai assistir essa live no replay, também pode colocar que nós vamos orar. Essa mesma unção, ela vai invadir a tua casa. A unção, ela não envelhece. A unção não perde a validade. Uma vez a palavra liberada, ela cumpre aquilo para o qual ela foi designada. E a palavra do Senhor para nós nesta manhã: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Pai, nós queremos te clamar, te invocar, te suplicar nesta manhã. Pai, não é uma oração comum, é um clamor, é uma humilhação, Senhor, é uma prostração. É um clamor da nossa alma pedindo a Ti que pode todas as coisas. Nós estamos, Senhor, diante da sala do trono. Nós já batemos a porta e nós já adentramos pelo caminho que o Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, preparou para nós. Espírito Santo, leva nosso clamor ao Pai e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes nós nem sabemos orar como convém. Nós queremos te pedir, Pai, entra, Senhor, com a cura na vida das tuas filhas. Cura da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, do transtorno de personalidade borderline. Cura, Senhor, das fobias, cura das ansiedades generalizadas, cura do pânico, cura do estresse pós-traumático, cura dos problemas cardíacos, cura, Senhor, dos problemas vasculares, cura, Senhor, dos problemas, Senhor, da tireoide, hormonais. Vai ajustando, Senhor, uma medida de graça. Tuas filhas que estão tomando medicamento para pressão alta, nós não aceitamos. Nós rejeitamos agora. Quando ela for no médico, o médico vai dizer: eu não entendi, mas eu acho que você deveria continuar tomando a medicação. E ela vai perguntar: eu preciso? Ele falou: parece que não precisa mais, porque a tua pressão está regularizada. E ela vai dizer: foi o Senhor, foi Deus. Alabaraia. Ramando Jomenesse, Candarasi, Comanara, Shui, Andarabacheia. Exalto o teu nome mais uma vez na terra, guerreiro, médico dos médicos.
Jesus, que é vida, passa na casa agora, Senhor. Aquela pessoa que está com diagnóstico de câncer. Aquela pessoa que está aqui, mas está orando por alguém que está internada, Senhor, no hospital há meses. Problemas, Senhor, cirúrgicos que estavam infeccionados, dando problema há meses. O Senhor te dá uma ordem agora. Tecidos necrosados se restaurem. Cirurgias que estavam abertas e expostas, que não cicatrizavam, sejam restauradas agora. Ouçam a voz. Células que estavam crescendo disfuncionalmente, ouçam a voz do Senhor e cresçam, regridam. Cânceres, regridam agora. Diagnósticos de problemas, psoríase. Ah, Senhor, crianças com alergia não pode comer nada, que a criança estoura tudo na boca, Senhor. Ah, as mães já estão, Senhor, desesperadas, não sabem o que dar aos seus filhos. Senhor, eu estou clamando a Ti. Eu estou clamando aquele que pode, aquele que faz o câncer ser expelido, aquele que faz a AIDS ser eliminada, aquele que precisa de hemodiálise, Senhor, o Teu sangue passa no coração, passa nos rins, passa nas veias, passa onde passa todo o sangue, nas artérias, na aorta, vai passando e vai limpando, não precisará mais fazer hemodiálise. Vai lá, Senhor, no leito do hospital. Senhor, e vai curando. Vai curando. O médico vai dar alta em 3 dias. Em 3 dias o médico vai dar alta. Em 3 dias. Ah, Senhor, o Teu nome vai ser glorificado mais uma vez. Em 3 dias o médico vai dar alta. Essa mulher vai voltar e vai dizer: Lídia, ai, o médico deu alta em 3 dias. Não precisou mais ficar mais tempo internado. Já estava meses internado. Pessoas com problemas, com dores no ciático, Jesus. Problemas na coluna, bico de papagaio. Senhor, pessoas que estavam com cirurgias marcadas, mas essa cirurgia não daria jeito. Nódulos na garganta, nódulos na tireoide, nódulos no seio, miomas, sejam expelidos agora. É uma manhã de milagre, é uma manhã de cura. Você crê? Seta que o teu inimigo, teu adversário estava lançando contra a tua família para deixar você doente, enlouquecida. Espírito de loucura. Setas que o diabo estava lançando na mente para trazer um espírito de loucura, para ter internação psiquiátrica. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Você que está aqui, que está sentindo alguma dor, coloque a mão sobre o teu corpo, aonde a tua dor está alojada. E nós vamos clamar em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos agora essa dor. Nós damos uma ordem no mundo espiritual, na autoridade do nome de Jesus. Coloca a tua mão debaixo da mão dessa pessoa que está colocando a mão no local da dor. As tuas mãos furadas que foram presas na cruz para a remissão dos nossos pecados. O Senhor foi maldito por nós. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Não foi uma nem duas, foram todas. Eu repreendo agora dores nos ossos, eu repreendo agora queixas, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Jesus, passa o teu sangue, passa agora, Jesus. Passa agora, Jesus, agora. Para o teu nome ser exaltado, o teu nome ser grande. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Doenças que eram espírito de enfermidade, assim como aquela mulher que andava encurvada, e o Senhor repreendeu aquele espírito de enfermidade. Nós repreendemos agora, espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te damos honras, glórias e louvores por tudo que tu és e por tudo que tu fazes.
Se você pode, glorifique ao Senhor nesta manhã. Se você pode testemunhar algo que o Senhor fez, coloca nos comentários. Se você que vai assistir no replay, depois dessa oração, sentir o toque do Espírito Santo, coloca também nos comentários. Glorifique ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Jesus curou 10 leprosos. Somente um voltou para contar. Que o nosso coração seja como desse único. Um coração grato. Um coração grato. Oh, um coração grato ao Senhor. Um coração grato a Ele. Nós vamos viver a totalidade da promessa. Levante e ande pela tua casa agora, fazendo aquilo que você não poderia fazer. Fazendo aquilo que você não poderia mais fazer. Coloque agora-se de pé. Se coloque de pé e faça aquilo que você não poderia fazer. Deus, Ele está te dando uma cura. Essa cura pode ser instantânea ou pode ser gradativa. E eu creio, em nome de Jesus, que você dará o testemunho daquilo que o Senhor fez na sua vida. Eu tenho alguns recados para você. De segunda a sexta nós temos o nosso encontro marcado. A gente está terminando agora, é 7h57, horário de Brasília. De segunda a sexta. Você que chegou aqui a convite, aproveita para me seguir. Siga para você receber as notificações. Ativa os sininhos das notificações. Me siga. De segunda a sexta, 7h57, o nosso horário marcado. A gente não tem, as nossas lives não ficam gravadas aqui. Eu subo essas lives lá para o meu canal no YouTube. Então você que está aqui, que não me segue no YouTube, eu vou deixar agora esse link lá nos meus stories para você acessar, para você mandar no seu grupo da sua família, para você mandar lá no grupo da sua igreja, para você mandar no seu grupo de amigas e você espalhar a palavra do Senhor. Você que vai chegar aqui e não segue o canal Lídia Sena, você siga o canal, compartilha, curte, coloca o seu pedido de oração, porque nós vamos orar por você. E eu quero te pedir, você que não está no nosso grupo exclusivo, um grupo que é só para você receber palavras de Deus, para você receber instrumentos que vão mudar a sua vida. Na minha bio tem escrito Jardim Secreto. Lá eu posto os nossos devocionais. Se você chegou aqui no finalzinho, você quer receber o resumo desse devocional, lá no nosso grupo Jardim Secreto eu vou postar o nosso devocional, o resumo. Quem sabe você não vai pegar esse resumo, vai estudar com as suas amigas e vai fazer já um grupo de estudo e Deus vai fazer algo extraordinário aí através da sua vida. Então, não deixe de pegar. Amanhã nós não temos live, é de segunda a sexta, mas segunda, Deus colocou um tema no meu coração que eu quero dizer para você. É algo tão forte. Eu creio que vai ser a melhor semana de lives que nós já tivemos aqui. E nós já temos lives há muitos anos. Vai ser a melhor semana. Porque o que Deus me deu ontem, Ele me deu um tema e já me deu o tema da semana. E vai ser um destrinchar de temas a cada dia, todos eles relacionados. Eu quero dizer, você nunca ouviu e vai ser transformador. Se você passar essa semana comigo, você vai ver que Deus vai transformar a sua história. Porque eu vou falar de algo que vai mexer profundamente com você. Então, segunda-feira, 7h57, horário de Brasília, 6h57, horário aqui da Flórida, em Orlando, e eu vou estar te esperando. Meninas, vão lá nos meus stories, eu vou postar lá o link, então vai lá, curta, comente aquilo que Deus falou com você. Eu quero pedir para você, printa a tela, vamos printar? Vamos printar? Coloca aí nos seus stories, coloca aí o que Deus falou com você, quais foram as chaves que o Senhor liberou para o seu coração. Bora printar a tela? Printa. Tira o print, coloca lá nos seus stories aquilo que Deus falou com você, porque isso faz com que você seja um agente
de milagres. Você vai ser aquela mulher que traz outras mulheres para os nossos encontros aqui, lapidadas. Deus te abençoe, fiquem na paz e nos vemos daqui a pouquinho lá nos stories. Deus te abençoe. Tchau, tchau.